dissecado aí pelo pastor Uziel, falando sobre o início da conversão, quando começa a acontecer a santificação. E é muito bom estar aqui com esses irmãos mestres, né? E o pastor Paulão falando exatamente sobre esse processo, né? Essa pureza que o crente tem que viver. O que chama a atenção, porque quando a melodia faz a pergunta, ela diz, seja sincero, você tem buscado a santificação? A gente tem procurado. E olha que você vai vendo que não é tão fácil isso, porque a gente está lutando como aquilo que o pastor Paulo falou, a carne, essa carne. E o versículo que está lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, diz assim, ora, amados, pois que temos tais promessas. Está dizendo para quem tem promessa. Não é para qualquer um, não. Esse processo é para quem tem promessa. Purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então, é tão sério o assunto, é tão sério porque, primeiro, é dito a quem tem promessa. Então, você, melonauta que está aí, preste bem atenção nisso. Se você tem promessa, é mandatário isso. É algo que você tem que viver. Essa primeira coisa, purificação. Purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne, que o pastor Paulo falou. Olha, o pastor Paulão disse, a carne, a gente está lutando todo dia contra ela. Sim. E não é fácil militar contra a carne, porque ou você governa a carne, ou você vai ser governado por ela. Dá vazão a ela. Né? Dá o espírito do homem e o espírito também do diabo. Sim. Agora, o espírito do homem, ele é provado. Então, precisa, para chegar a este versículo, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Olha, esse aperfeiçoamento não é fácil. Então, a gente vive hoje uma situação muito interessante, porque as pessoas não entendem que é um processo, muitas das vezes, doloroso. O sujeito quer ser crente, o sujeito ele quer fazer, mas ele quer fazer da forma dele. O pastor Uziel estava falando no início, e a referência de Hebreus 12:14, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Interessante disso é que você tem como um barco... né? E você tem dois remos. Se você rema só do lado direito, o barco fica rodando num lado só. Se você com o lado esquerdo, ele vai para o outro lado. Então precisa de dois lemes. Você precisa... Para ir para frente, você precisa ter isso aqui, seguir a paz com todo e a santificação. Olha, o sujeito não tem nem paz, com o seu irmão, não tem paz com o seu vizinho, não tem paz com ninguém. Como é que ele fala sobre santificação? A paz e a santificação, quer dizer, é um elo. O sujeito, para ele ser santificado, ele precisa buscar a paz. Para ele ter paz, ele precisa estar santificado. Então, isto é o que o mundo está vivendo. E como é que a gente vai buscar isso? Busca através de várias formas. Oração, leitura bíblica, procurar comunhão, dar bom testemunho. Como é que a gente busca isso? E a gente tem buscado isso, muitas das vezes estamos negligenciando a leitura bíblica, estamos negligenciando um momento de devocional com Deus, momento de oração, momento de devocional com a família. Às vezes está tudo, eu estou em paz com todo mundo, mas em casa eu estou em guerra. E aí não é paz perfeita. Aí não é paz perfeita. A frase... Muitas das vezes Deus está querendo nos ensinar muitas coisas e Ele quer nos provar para passar no teste. O sujeito, ele quer só coisa boa, mas não quer a hora que Deus está falando com ele. Meu filho, eu preciso te levar para um caminho melhor. Como disse Paulo, um caminho mais excelente. Eu quero te mostrar algo que aos teus olhos talvez não tenha muito valor. Eu quero mostrar para você que você precisa passar por isso. E quando o sujeito, ele passa, que ele é provado por Deus, é a única forma dele ser aprovado. Porque se ele não for aprovado, ele não vai servir. Então, quando ele é aprovado, ele é aprovado. E aí o salmista termina dizendo, e vê se há em mim algum caminho mau. Se tem caminho mau, o processo vai fazer você limpo. E guia-me pelo caminho eterno. A salvação
Se você não tiver paz com seus irmãos, se você não se santificar, se você não se colocar diante de Deus, não vale a pena para você nada nessa vida. Então, esse texto é um texto muito lindo. E Filipenses 2,5 diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Você quer uma perfeita coisa dentro de você, quer se santificar? Pense como Cristo estaria agindo, como ele estaria pensando, como ele estaria falando para você ter uma vida melhor. E vida melhor, eu digo sempre, eu gosto de uma cerimônia que nem todos gostam, mas nós pastores somos obrigados a amar. É a cerimônia de velório. Eu digo uma coisa ali, sempre. O sujeito precisa saber nascer, precisa saber viver e precisa saber morrer. E saber nascer é nascer com Cristo. Saber viver é viver em Cristo. E saber morrer é morrer com Cristo. É o processo da santificação. Oração de manhã. Eu nem sabia. Então você precisa orar um pouco mais. Então, quer dizer, às vezes as pessoas olham, é um estereótipo, elas olham pelo aquilo que elas não conhecem. Se a gente olhar lá no Antigo Testamento, a vida de Davi, eu acho uma coisa fantástica, quando Davi falava e se expressava, porque Davi é um exemplo para a gente em termos de homem falho e de um homem restaurado por Deus, considerado como o amado de Deus, o amado de Deus. E quando olhamos lá para o Salmo, nós vamos ver assim: sonda-me, ó Deus, e me conhece. Conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que coisa maravilhosa. Quando a gente pensa isso, a sondagem na realidade, quando você vai fazer uma sonda no fundo do mar, você não consegue ver o que você está sondando. Você não consegue ver. Agora imagine o homem dizendo para Deus o que ele precisava para melhorar. Senhor, eu sei quem eu sou. Eu sei das minhas falhas, eu sei das minhas dificuldades, mas tu conheces a minha sinceridade, pode me sondar. O primeiro recado que a gente vê neste salmo é que ele está disposto a se colocar nas mãos de Deus, totalmente nas mãos. Totalmente se entregar na mão de Deus, da maneira que Deus possa mexer com ele. Será que nós estamos preparados? Sonda-me, ó Deus. Deus pode trabalhar, às vezes a gente só quer que, Senhor, entra na minha casa, mas só fica na sala, só fica no quarto. Não vá lá no banheiro não, que a coisa não está boa. Não vá nesse outro lado que não. Não, Davi, ele fala, sonda-me, ó Deus. Ele diz, e conhece o meu coração. Você não consegue penetrar no coração do homem, no coração da mulher. E esse processo de santificação, ele acontece quando a pessoa se permite ser sondada. Como os pastores acabaram de falar, se a pessoa não se abrir para Deus, se você, amado ouvinte, que está aí do outro lado, você pode reclamar, não tem igreja boa para você, não tem pastor bom para você, a igreja está com a luz queimada, o pastor é ruim, o pastor prega mal, o pastor fala muito alto, o pastor fala muito baixo, o pastor já está velho, o pastor é muito novo, tem tudo problema para você. Talvez você ainda não parou para pensar, sonda-me, ó Deus, porque quando você pedir para ser sondado por Deus, você vai ver que o defeito não são as pessoas, não são as igrejas, não são os pastores, o defeito talvez esteja em você. Porque vem a segunda parte que ele diz assim, prova-me e conhece os meus pensamentos. A gente estuda tanto a lição, faz tanta coisa, aí no dia da prova dá um branco. Dá um branco, a gente fica naquele desespero. E agora, cadê a questão? Será que eu estudei bem a questão? Deus, Jardim Nogueira, povo lindo de Nogueira, São Gonçalo, Rua Sul, Jardim Nogueira em São Gonçalo. Mas como é bom receber. Graça e paz, espero ter a oportunidade em breve, amado. Amém, pastor. Muito obrigado, Renato Bruno. Deus abençoe de maneira gloriosa. Trago um abraço da família nogueirense. Hoje eu estou aqui com meu amigo Gamileira. E é bom estar aqui com o pastor Osiel, esse amigo, pastor Paulão, pastor Arão, Vitorina, Luciene, enfim. E está no estúdio Francisco Silva, o único no Cone do Brasil, o único na América do Sul, no mundo que tem um abraço companheiro, o nosso Fábio Silva. Né? Deus abençoe. E deixar para você, amado ouvinte, não arrote santidade. Tem muitas pessoas
que são assim. Seja você mesmo. Não seja genérico ou cópia ou imitação de outro crente. Viva a realidade que você precisa viver. Seja simples, seja sincero, porque é o que a palavra diz. E a Bíblia diz assim: não há santo como é o Senhor, não há santo, porque não há outro fora de ti, rocha nenhuma há como nosso Deus. A santidade é Ele. Se vire para Ele, olhe para Ele, não espere que você vai ser o mais perfeito, não. Como disse o pastor Paulão, a gente erra todo dia, mas a santificação é a todo instante. Tá certo. Que bom. Maravilha.